Shalom, boa tarde. Já estamos iniciando a aula 4 do estudo da salvação. Eu já convido a você que está aí do outro lado nos ouvindo para estar ligado, não sair desse vídeo. Pegue um papel, uma caneta e vamos anotar esse estudo teológico, certo? O tema do nosso estudo será a salvação em Yeshua, o caminho da vida eterna. A introdução aqui, nós iremos começar a introdução desse estudo. Eu já quero saudar todos os irmãos com a paz do Eterno, que o Eterno vem estar honrando, abençoando. Hoje vamos falar da maior dádiva de Deus, que Deus nos concedeu, que é a salvação em Yeshua, o Messias. Mas antes da gente iniciar esse estudo, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado, para a gente refletir um pouco sobre esse estudo. A pergunta é essa: você entende o que significa ser verdadeiramente salvo? O que é ser verdadeiramente salvo? Eu quero dizer para você que para você ser salvo, primeiramente, você ter a certeza que vai se salvar, você deve entender que a salvação não tem outro meio a não ser por Yeshua, o Mashiach. Se você tiver a fé e as obras, a fé em Yeshua e as obras, a chance de você ganhar a salvação é de 70%, certo? Porque a salvação não é apenas um conceito, mas é uma realidade viva e transformadora à base da fé messiânica. Nós estamos falando aqui, dando essa aula, com base na nossa fé messiânica. Porque primeiro, para a gente entender da salvação, a gente tem que entender algo. Nós temos uma problemática, o problema do homem. O que é o problema do homem? O pecado. E o pecado é aquilo que faz o quê? Separa o homem de Deus. Muitas das vezes o pecado, ele é igual um fermento que é colocado em uma massa. Quando a gente coloca fermento em uma massa de pão, aquele pão começa a crescer. Ele começa pequeno e começa a crescer. Do mesmo jeito é o pecado. Começa com as pequenas ações, começa com pequenas dúvidas, pequenos pensamentos negativos. O pecado, ele cresce igual o fermento. E não existe outra maneira de se livrar do pecado a não ser fazendo consagrações, buscando a Deus e se dedicando na palavra de Deus, procurando se santificar. Nós temos aqui o texto base de Romanos 3:23, que em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero dizer que o pecado separa o homem de Hashem. Porque a palavra pecado no hebraico quer dizer reit. Reit significa errar o alvo, afastar-se do caminho correto. Quando a gente erra o alvo, quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, nós damos legalidade para que o pecado venha entrar na nossa vida.
porque o pecado ele separa o homem de Hashem. A natureza humana, ela já vem desde o começo da humanidade, porque o Eterno ele criou Adão e Eva, e essa ferida pelo engano, pelo orgulho de Adão e Eva, toda a natureza humana hoje vive no pecado, né? Porque eu quero dizer para você que o pecado no contexto messiânico é a desobediência à Torá. O que é desobedecer à Torá? Desobedecer à Torá é desobedecer às leis que está determinada na palavra do Eterno. O afastamento da vontade de Deus e suas consequências espirituais e físicas. Como é que nós se afastamos de Deus? Romanos 8, 35 ao 38 diz: quem me separará do amor de Cristo? Fome, nudez, perigo ou espada? Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, e nem principados, e nem coisas do presente, e nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Está em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Se a gente soubesse quão grande é a grandeza do Eterno, a gente jamais se afastaria dos seus caminhos, da sua Torá, da sua Taná, da Brit Hadashah, porque a Bíblia em si só, ela jogada em uma estante, ela é apenas um livro. Mas se você abrir ela e se dedicar e fazer tudo, obedecer o que está escrito lá, a chance é grande de você crescer. Porque sem a Torá, na obediência e sem a Torá, nós se afastamos de Deus e das suas vontades. A distância entre o homem e Deus é como um abismo que não podemos transpor por nossos propósitos ou esforço. Porque as pegadas que a gente faz, que a gente caminha, a gente não podemos mais voltar atrás. O pecado é um abismo que a gente não consegue mais sair de lá. Cada vez mais está se afundando, se afundando, se afundando. Não existe pecadinho, não existe pecadão. O pecado de Adão e Eva, os dias de hoje, continua sendo pecado. Tudo aquilo que nos tira o alvo, que é Yeshua, nos tira o alvo, que é a palavra, bebida, luxúria, idolatria, são tudo que afasta a gente dos caminhos de Deus. Quando nós tentamos aplacar a nossa culpa com a religiosidade, mas ainda sente vazio no coração, tem muitas pessoas que encontram-se nessa situação. Hoje elas estão em uma igreja, mas elas não querem abandonar as práticas do pecado. Elas querem bênção, mas não querem obedecer a Hashem. Querem vitória, mas não querem pagar o preço. Querem viver uma vida santa, mas não querem ter santidade. E isso é o que traz um vazio no coração. Mas Yeshua, ele tem a promessa da salvação. Deus enviou Yeshua para nos salvar. Yeshua, o Mashiach, ele veio para nos salvar. Eu não sei de onde você está ouvindo agora neste momento essa mensagem, mas eu quero dizer para vocês que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todos que nele creiam não pereçam, mas que tenham o que? A vida eterna. Em Isaías 53:5
Quando você abre a Bíblia, diz assim: mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, esmagando por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados, somos curados. O que é que nós frisamos aqui? O que é que nós analisamos aqui? Que a salvação foi prometida desde a queda revelada de toda a Torá e os profetas. E Yeshua é o cumprimento dessas promessas, o Messias, que veio para reconciliar o homem com Deus. O homem com Deus, ele veio para reconciliar o homem com o Criador. A salvação ela é grátis, mas exige não só obras, mas também fé, arrependimento e entrega total. Eu quero explicar aqui sobre o simbolismo messiânico, o cordeiro sacrificial e a vida que é a vida sem pecado e a ponte para Deus. Aqui nós iremos explicar sobre o caminho da salvação, que é a fé e o arrependimento. A fé e o arrependimento. A gente tem que ter fé, mas a gente tem que se arrepender também, porque não é só você aceitar a Cristo, chegar em uma igreja e aceitar a Cristo, que você está salvo, não. Você tem que aceitar e tem que cumprir Torá, tem que cumprir tudo que está na palavra, tem que ter fé e tem que ter arrependimento. Tem que ter fé, tem que ter arrependimento. Nesse texto base de João 14, quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, já está tudo explicado. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Em Atos 3, 19, ele diz assim: arrependei-vos pois convertei-vos, porque sejam apagados os vossos pecados. Fé é confiar plenamente em Yeshua. E é reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador. O arrependimento não apenas é sentir remorso, mas mudar de direção e abandonar o pecado e buscar a vida com Deus, como Ele planejou. O batismo é vida no Espírito Santo, elementos de experiência messiânica da salvação, mostrando a transformação Estamos iniciando a interna. aula 4 do estudo. A salvação